Eles voltam no início da igreja. Tem que voltar pro início. O início é Apocalipse. Tem jeito de voltar pro início. Atrás é Apocalipse. Ó, aqui é Apocalipse. Até o final tem que ter isso. Então, meio fim. Tá certo, concordo contigo. Meio fim. Se não tiver final, como é que é isso? Tá certo. Não é errado, não. Tá certo. Né? Tá certo. Meio fim. Início, meio e fim. Né? Glória a Deus. Gênesis capítulo 4. Gênesis. Tu vai saber que não é na primeira folha. Achou já? Na primeira folha, né? Vai ter que ter escola dominical aqui. Tem que ter. Vai ter escola dominical aqui. Olhem para Deus preparar de nós. Primeiro passo. 4. Tem que ter escola dominical aqui. Cajado gosta eu também. Cajado gosta. Amorado. Todos encontraram, meus irmãos? Gênesis capítulo 4. É que a hora voa, né? A gente está na presença de Deus, a hora voa. Se estivesse vendo novela, alguma coisa, a hora demorava para passar. E deu à luz, Gênesis capítulo 4, versículo 2 em diante. E deu à luz, mas a seu irmão Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terras. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E não procederes bem, o pecado já está morto, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aleluia! E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o matador dos irmãos? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Podem se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Desocupe as suas mãos. Bata forte. Palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está esta palavra que o Senhor revela ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Falando, louvado seja o Senhor, de Caim e Abel. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que ambos propuseram, louvado seja o nome do Senhor, uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Caim, louvado seja o Senhor, recolheu um fruto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Abel, louvado seja o Senhor, pegou uma ovelhinha. Uma ovelhinha, louvado seja o Senhor, sem mancha. Uma ovelhinha sem mácula, louvado seja o nome do Senhor. Uma ovelhinha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que era primogênita, louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, aleluia, consagrou ao Senhor. Louvado seja o Senhor, diz a palavra, meus irmãos, aleluia, que o Senhor se agradou da oferta e do sacrifício de Abel. Porém, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não se agradou, aleluia, da oferta de Caim. Aleluia! Por que, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor? Porque louvado seja o Senhor, a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, aleluia, que nós temos que ser zelosos. Verdade. Porque louvado seja o Senhor, quando é feito para mim, é uma coisa. Sim ou não? É? Quando é feito para pastor é outra coisa. Mas quando é feito para Deus, é diferente, irmão. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Porque você está fazendo para Deus. Louvado seja o Senhor. E para Deus, louvado
tem que ser o melhor. E ali, louvado seja o Senhor, Caim, louvado seja o Senhor, ele não se atentou com zelo de pegar esta oferta ao Senhor. Eu acredito, louvado seja o Senhor, que foi de qualquer jeito, foi de qualquer maneira. Ele viu o fruto ali, louvado seja o Senhor, não atentou para se estava manchado, não atentou, louvado seja o Senhor, se estava manchada a fruta, não se atentou, louvado seja o Senhor, se ela estava, louvado seja o Senhor, com bicho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mas louvado seja o Senhor, a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, aleluia, que Abel, ele se preocupou. Eu acredito, louvado seja o Senhor, que Deus, assim como a palavra do Senhor nos fala, que Deus, ele esquadrinha os pensamentos. Ele prova, louvado seja o Senhor, e eu tenho certeza que Deus esquadrinhou o pensamento, louvado seja o Senhor, de Abel. E pensou, meu Deus, ele ouviu falar de mim, e não me conhece, e se atentou com zelo em pegar a melhor ovelha, imagine quando ele te conhecer. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Imagine quando ele me conhecer, quando eu se revelar a ele. Glória a Deus. Só que a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que levantou a inveja em Caim. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, louvado seja o Senhor, atentou e disse, por que me tiraste? Por que caiu o teu semblante, louvado seja o Senhor? Se você atentar para fazer o bem, não vai ser aceito? Hein? Não foi isso que Deus falou para Caim? E ainda o Senhor falou bem claro, ó, o pecado já está batendo a porta. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor alertou, louvado seja o Senhor. A Caim, louvado seja o Senhor. Aleluia, o que iria acontecer, mas ele não deu ouvido. É diferente de nós, irmão. Deus não avisa. Deus não revela. Deus não tem, aleluia, te deu uma consciência. Louvado, você não tem uma consciência, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que te fala o que é certo e o que é errado. Verdade. Não temos? Deus, louvado seja o Senhor, falou, por que caíste, aleluia, louvado seja o Senhor, o teu semblante caiu. Aleluia. Aleluia. Só que a palavra, louvado seja o Senhor, nos revela aqui bem claro, ó. Louvado seja o Senhor, que Abel era pastor de ovelhas. E Caim era o quê? Lavrador. São duas funções diferentes. Caim era lavrador de terra, pegava um pesado, no arado. E louvado seja o Senhor, Abel era pastor de ovelha, cuidava do rebanho. Sabia, louvado seja o Senhor, como engordar a ovelha. Sabia como alimentar a ovelha, louvado seja o nome do Senhor. Ele se atentou, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, para fazer o melhor para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. O que nós estamos vivendo hoje, na igreja, na face da terra, louvado seja o Senhor, é uma pouca vergonha. Verdade. Sim ou não, irmão? Louvado seja o Senhor. Poucas pessoas, louvado seja o Senhor, que se preocupam em ser da obra. Louvado seja o Senhor. Poucas pessoas, louvado seja o Senhor, atento, louvado seja o Senhor, a fazer o melhor. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, quando você adentra o exército, que hora que é tocado para todo mundo estar de pé? Que hora que é? Não é 5 da manhã? 5 é 5 e 1. E aí? 5 e 2, 5 e meia, meio-dia, 1h da tarde. Chegar a hora que quiser lá para o alistamento. É assim? E a igreja? Hein? Mas o que o Senhor quer dizer com isso, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. É uma diferença, irmão. Né? Porque quando é feito para o homem, a pessoa quer fazer o melhor. Mas para Deus quer fazer de qualquer jeito. Aleluia. Quer fazer de qualquer maneira. E não é assim, irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Abel, louvado seja o Senhor, ele se preocupou, louvado seja o Senhor, em ofertar o melhor. Por isso que agradou a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus, louvado seja o Senhor, se agradou da oferta de Abel. Glória a Deus. Só que o pecado, louvado seja o Senhor, bateu a porta, louvado seja o Senhor, e Caim consumou o pecado, matando o seu irmão.
E aí Deus pergunta, louvado seja o Senhor, para Caim. Caim, aonde está louvado seja o Senhor, teu irmão? E ele respondeu, louvado seja o Senhor, por ironia para Deus. Olha a ironia que ele responde, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu? Porque, louvado seja o Senhor, o sangue de Abel estava clamando, caído em terra, pedindo justiça. Porque Caim tinha matado ele. Olha o que a inveja faz, irmão. Olha o que a ira faz, irmão. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nos chama a atenção, louvado seja o Senhor, é assim, louvado seja o Senhor, na obra do Senhor. Deus chamou cada um para uma distinta função dentro da igreja. Deus tem um chamado na vida de cada um, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor fala através da sua palavra, louvado seja o Senhor. Quem há de ir por nós? Aleluia! Ele procura, louvado seja o Senhor. Cadê? Cadê os soldados valentes? Aleluia! Cadê, louvado seja o Senhor? Aqueles que vão desbravar. Aqueles que vão lutar. Aqueles que não vão temer, louvado seja o Senhor, mas vão fazer a minha vontade. Cadê, louvado seja o Senhor? Hoje não há preocupação. A preocupação é outra, pastor. A preocupação é ser celebridade. A preocupação é ser famoso. A preocupação é encher estádio, ganhar esse cachê alto, pregar no mundo inteiro, louvado seja o Senhor. Em igrejas gigantescas, em igrejas grandiosas, louvado seja o Senhor. Enquanto isso, as almas descendo ao inferno. Louvado seja o Senhor. E aí vem os escândalos, irmão. Os escândalos atrás de escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Caim, louvado seja o Senhor. Não se atentou em zelar. Aleluia. Em prestar um sacrifício agradável a Deus. Nós aprendemos, meus irmãos. E você vê, a maioria de pessoas que tinham matrícula baixa na cadeia são os que mais ramelavam. É diferente no mundo atual hoje? É diferente, irmão? Quando eu falo isso, não é só fora, não é só na penitenciária, é na igreja, é no trabalho. Não, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, não sei o quê. É os que mais ramelam. É os que mais se importam. Não vou generalizar jamais, não podemos generalizar. Mas a maioria, a grande maioria, que deveria dar o exemplo e não dá. Paulo disse bem claro, louvado seja o Senhor. Olha, vocês têm que ver em mim o espelho. Se eu sou um pastor que chega a qualquer hora aqui, que espelho que eu estou dando para vocês? Hein? Se eu sou um pastor que não oro, qual é o exemplo que eu estou dando? Se eu sou um pastor que não zelo pela palavra e não zelo o vacilo pela obra, que exemplo que eu estou dando? Você vai seguir esse exemplo. Vai fazer a obra rebaixadamente, vai fazer a obra fraudulamente, louvado seja o Senhor, e Deus não vai receber. Deus não vai te responder. Porque Deus, louvado seja o Senhor, não responde obra de qualquer jeito. Nós queremos ver. E como que o Senhor prova isso, pastor? Eu provo na Bíblia, vamos na palavra. Aleluia. Davi tinha um desejo de construir o templo. Tinha ou não tinha? O profeta falou, nossa, não seja feita assim, vai Davi, vai lá, é isso aí. Opa, Deus falou, opa, era ele. É assim não. Eu conheço o desejo dele. Mas eu não chamei Davi para construir igreja, chamei? Não, chamei ele para guerrear. Não foi isso que Deus falou para ele? Tu vai guerrear, tu vai reinar. Mas fala para ele, da descendência dele, um vai terminar, um vai construir o templo, que foi Salomão. E a Bíblia nos fala, louvado seja o Senhor, que Salomão, louvado seja o Senhor, teve a missão de construir o templo. Mas Davi, seu pai, falou bem claro para ele,
já preparei o cobre, já preparei as madeiras, já preparei os trabalhadores, está tudo preparado, louvado seja o Senhor. Só coloque em prática conforme está no projeto. Segue a risca o que está no projeto. Não se desvia nem para a esquerda, não se desvia nem para a direita. E outra coisa que eu vou te dizer: não seja frouxo, não seja calça curta, mas seja homem, não seja moleque, não seja, louvado seja o Senhor, conduzido pela bola dos outros, mas siga o que o Espírito Santo te direcionar. Aleluia. Seja homem de comunidade. Siga o projeto. Seja exemplo para o povo. E ali, louvado seja o Senhor, começou a construção. Começou a levantar o templo. E após ele terminar o templo, ele convoca o povo. Convoca o povo ao quê? Sacrifício. Mas sacrifício sem jejum não é nada. Né? Sacrifício sem oração não é nada. Sacrifício sem obediência não é nada. Não adianta eu fazer foto e não cumprir. Eita Deus. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor. Pastora, pode contar comigo. Aleluia, estou contigo, pastora. Ah, não vem mais, some, desaparece. Cadê aquele irmão sumiu? É verdade, desse jeito mesmo. Cadê aquele irmão? Não vem mais. Conhecido como Mongol de Ouro. Após, ele convocou o povo, não convocou? O povo estava em jejum, o povo estava em oração. Aí ele também foi, mostrou o exemplo, orar. E diz a palavra como Salomão dobrou o joelho, começou a orar. A glória de Deus invadiu o templo. Aleluia. A glória desceu, louvado seja o Senhor. Na congregação, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. E diz a palavra, meus irmãos, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que a glória desceu no templo, louvado seja o Senhor. Deus abençoe. A glória desceu no templo, louvado seja o Senhor. Ninguém conseguiu ficar de pé. Todos foram cheios, embriagados pelo Espírito Santo. A glória levantou, a glória que encheu o povo. Vai sair o vaso, vira a tampa, vai ser cheio. Aleluia. E pronto, como é? Aleluia. Eles não ficaram de pé. É Deus. Da mesma forma, nós vemos a palavra falando, louvado seja o Senhor, que quando Abel preparou um sacrifício, preparou o altar, Deus respondeu com fogo Aleluia. e consumiu o sacrifício de Abel. Pastor, eu tenho orado, eu tenho feito, mas eu sei que falta muita coisa em mim. Falta, louvado seja o Senhor. Eu não ouço mais a voz do Espírito Santo. Aleluia. E quando você deixa de ouvir a Deus, irmão, é triste. Sinal que está fora da comunhão. Sinal que está fora, louvado seja o Senhor da aliança. Porque louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus, Deus só tem intimidade com quem tem intimidade com Ele. Com quem obedece, louvado seja o nome do Senhor. Porque com quem é fiel à sua palavra. Com quem, louvado seja o nome do Senhor, obedece os seus estatutos, louvado seja o Senhor. Aleluia. Assim, foi assim que começamos na igreja, irmão. É limpando o banheiro. É atendendo na porta. É assim ou é? O passarinho de paraquedas na outra. Hã? Eu sou! Ou é da dinastia dos pastores? Não, porque tem pessoa que é da dinastia. Eu sou da dinastia, meu pai é pastor, meu tio é presbítero também. Mas qual a experiência que tu tem? Qual o calo que tu tem? A Bíblia nos fala que os profetas eram conhecidos pelo calo no joelho. Que isso, pastor? Calo no joelho é oração.
rosto no pó. Foi assim que iniciou a igreja, através de oração. Jesus, ele foi para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não mandou ninguém fazer obra, não. Primeiro vai se revestir. Primeiro vai se encher, louvado seja o nome do Senhor. Ficar lá em Jerusalém, louvado seja o Senhor. Ficar lá na terra do pão, louvado seja o Senhor. Mas não fica, louvado seja o Senhor, desapercebido, não. Não fica, louvado com as mãos, aleluia, amarradas, não. Fica em oração, fica em jejum, louvado seja o Senhor. Fica na obediência na palavra, louvado seja o Senhor. E diz a palavra, meus irmãos, aleluia, que mais de 300 irmãos, mas somente 120 permaneceram, receberam a promessa do Espírito Santo e falaram novas línguas. E não pastor, eu quero ter essa intimidade. Como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Culto é de hora? Quero culto? Está chegando 9 horas. Hein? Gente, eu estou jogando direto para ninguém, jamais. Né? Mas a pessoa quer intimidade. Chega a hora que quer. Qual a intimidade que eu vou ter? Pastor, eu quero louvar seu Senhor, receber. Tem orado? Tem jejuado? Lê a palavra? Está vazio. Levanta na madrugada, vai no banheiro. Meu Deus do céu, tá difícil. Ah, não, eu gosto quando a pastora revela, eu gosto quando... Mas é a tua experiência, meu Deus. Vai continuar vivendo nas custas da fé dos outros? A palavra do Senhor nos fala que Jó ouvia falar de Jesus, de Deus. Ouvia ou ouvia? Conhecia Deus por ouvir. Sim ou não? Sim. Mas quando veio a prova, veio a luta, a maldição tinha que nascer. Pergunta para ficou um monte questionando. Né? Porque quem fez a estrela? Quem fez o mar? Quem fez formou os ossos? Mudou a vida de Jó? A prova continuava lá. A luta continuava lá. O julgamento continuava lá. Só no capítulo 42 ele veio entender, opa, tem que mudar. Aí ele começou a orar. Senhor, abençoa meus inimigos. Senhor, abençoa os que me julgam. Senhor, abençoa os que me criticam. Aí, louvado seja o Senhor. Deus olhou do céu, aleluia. O coração dele mudou. Agora ele entendeu, louvado seja o Senhor. O que a minha palavra fala. Se eu mandar andar, aleluia, mas se o inimigo tem que mandar uma Bíblia. Anda 2, 3, 4, 5, 10. Se te pedir um copo de água, dê um copo de água a ele, louvado seja o Senhor. Ele entendeu o que significa amor. Porque outra hora eu não entendia. Quando Deus viu que a oração dele mudou, é porque tem pessoa que fica naquela oração de papagaio. Senhor, Zefinha, abençoa com isso, Serafina. Senhor, um bocadinho de ninguém. Meu Pai do céu, já vem a papagaio. Já vem a misericórdia. Não chama minha atenção mais, não provoca. E quando Jó mudou a oração, louvado seja o Senhor, aleluia, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus curou a sua enfermidade. Todos abandonaram Jó, louvado seja o Senhor. Mas o caco de telha, que significa o Espírito Santo, não deixou Jó, não arredou o pé. Todos podem virar as costas para você.
gostou da sua história. E Ele quer mudar a história de muitos aqui. Só que como que Deus vai mudar? Se as pessoas não entenderem o que é louvado seja o Senhor, fidelidade com Deus, obediência, largar louvado seja o Senhor, o egoísmo de só pensar em mim e não pensar nos demais. Não, eu não vou entrar naquela luta da pastora, não, deixa ela sozinha lá. Eu vou meter a mão, é ruim, hein? Cada um com sua cruz. Jesus te ensinou isso? Ele te ensinou isso aí, foi o diabo. Jesus nos ensinou a compartilhar. Jesus nos ensinou, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, a entrar na guerra junto. Mas como assim, pastor, entrar na guerra junto? A partir do momento que a pessoa também quer. Não adianta eu entrar na guerra com o meu abençoado aqui, né, Alessandro? E a Alessandro ficar lá na rede dormindo. Pastor, eu quero um emprego. Né, entregou o currículo? Não. Deus proverá. O Carrefour, o chefe vai bater lá na minha porta. Eu vou esperar o Lula se compadecer e me dar mais um Bolsa Família. Meu Deus. E Jesus falando que a porta já está aberta. A porta já está aberta, mas se ele não passar, não vai receber nada, meu irmão. Sim ou não? Sim. Eu tenho um desejo, pastor. Eu admiro aquela faculdade. Já fez a prova, meu irmão? Tá caro, né, minha irmã? Não sei o quê. Não sei. Aí bota obstáculo. A pessoa própria bota barreira. A palavra do Senhor nos fala que Deus falou bem claro a Josué. O que Deus falou para Josué? Esforça-te. Não foi isso? Esforça-te, temporâneo. Meu servo Moisés morreu, agora a missão é tua. Vai ficar choramingando até quando? Vai ficar lamentando até quando? O mundo já acabou, meu irmão. Tem pessoa que fica vivendo o mundo 10, 15, 20, 30 anos, irmão. Ué. Tem pessoa, louvado seja o Senhor. Essa doença. Já botei o nome dela. Acostumei com essa doença 10, 15, 30 anos. O nome dessa dor das costas é Joaquina. A Joaquina não me deixa. A Joaquina não me larga. Tem pessoa que ela se acostumou, meu irmão. Louvado seja o Senhor. A pessoa não entende que ela tem que se esforçar. Tem que se pôr de pé. Tem que louvado seja o Senhor. Erguer os seus braços e clamar a Deus. Nós vemos a diferença de sacrifício, louvado seja o Senhor. Um pegou de qualquer jeito. Outro fez de com zelo. Aí vou chegar lá na igreja, né? Vou louvar de qualquer jeito e tá bom. Vou pregar de qualquer jeito aqui, irmão. Eu vou falar que Abraão estava lá no Monte Horebe. Vou falar que Enoque estava pescando. E tem pessoa que cai nisso. Porque não lê a Bíblia. A pessoa não lê a Bíblia, você não vai entender o quê? É mais fácil louvar assim. Não, meu irmão, se você não dizimar, a praga vai chegar, a doença não sei o que lá, e tu vai ligar ali, fecha. A própria pessoa jogou maldição na pessoa. E a pessoa nem aceita. O meu povo tem sido destruído por lhe faltar conhecimento. O meu povo tem sido destruído por lhe faltar agora entendimento da minha palavra. Paulo pregava e a igreja de Coríntios ficava lá olhando se estava na palavra mesmo. Se tivesse fora louvado a palavra, o povo já se levantava. Chega qualquer papagaio falando qualquer lorota aqui, não devemos aceitar, irmão. Sim ou não? Não devemos louvar o Senhor. Se estiver fora da
Deus ele levanta, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. A palavra tem que ser pregada com zelo, Aleluia. com obediência. Louvado seja o Senhor. Aprendemos o certo, irmão. É reverência, não aprendemos ou não aprendemos? No início, quando você se converteu, louvado seja o Senhor. Não foi falado para você. Tem horário de chegada. Tem ou não tem? Foi falado ou não foi? Tem ou não foi? Foi falado? Tem horário de chegar, tem horário de oração. Tem horário de louvar, tem horário da saudação, tem horário da palavra. Sim ou não? Sim. Não foi ensinado isso? Qualquer igreja ensina isso, irmão. Assembleia quadrangular, casa da bênção. A não ser na pessoal que nunca fui lá. Não conheço. Não conheço. As casas da bênção, assembleia de Deus, congregação, não conheço, irmão. Passei por lá. Para chegar, o que me chama atenção. Me chama atenção. Se é para entrar numa batalha, irmão, vamos entrar todo mundo junto. Deixa o pastor ali orando, esgoelando, saindo suado, não está nem aí. Vai numa guerra, perde. Perde ou não perde? Quando vai chegar numa guerra, vai o soldado de qualquer jeito? Não. Vai chegar lá sem fuzil na mão? Hã? Vai chegar lá sem colete? Primeiro tiro acha ele. Acha ou não acha? Mas não tem bala perdida? Tem bala achada. Perdida não tem dessa não, irmão. Que o Senhor está nos falando, louvado seja o Senhor. Aleluia. Que Ele está à procura de pessoas zelosas. Que servem pela doutrina. Não foi isso que Paulo orientou a Timóteo, irmãos? Foi ou não foi? Paulo orientou a Timóteo. Vou olhar para você, vamos falar que você é novinho. Nossa, ele é mancebinho, magrelinho, sequinho. Mas Paulo falou bem claro para ele, olha, pregue a doutrina. Tempo e fora de tempo. Exorte. Não foi isso? Exorte. Com toda a longanimidade. Não foi isso, louvado seja o Senhor, que olharam para Davi. Saul não olhou para Davi, mas esse magrelinho aí, esse baixinho, é ele que vai lutar com o gigante? Mas ele é magrelinho, ele é sequinho, ele é ruivo, ele é branco, ele tem sarda na cara, Mas o meu Senhor, meu rei, foi o único que se apresentou. Nenhum general se apresentou. Nenhum soldado se apresentou. Nenhum morador que estava ali se apresentou. E aí? Aí Saul quis dar a armadura para ele. Ele vestiu a armadura de Saul. Estava grande, nunca tinha usado aqui na vida. Meu rei, isso aqui não cabe em mim, não. Se eu tenho 1 metro, 2 metros, eu tenho 1,5 metro, como é que vai estar isso aí? Hein? Mas ele quis, antes dele se apresentar, ele foi ligeiro. O que vai ser de benefício da quem lutar com o gigante Golias? Vai casar com a filha do rei, vai ser isento de PTU. Eita Jesus amado. Vai morar no palácio, vai participar dos banquetes reais, não vai ser qualquer pessoa. Opa, aí tô dentro. Aí, louvado seja o Senhor, ele tirou a armadura. Eu estou terminando já. Tirou a armadura. Meu rei, eu vou lutar assim mesmo. Eu vou com a minha fé. Sabe por quê? Ele não afrontou aqui o soldado, não. Olha o zelo que ele tinha por Deus. Olha, ele afrontou o Deus vivo. Quem afronta o Deus vivo não fica de pé. Eu vou a ele no nome do Senhor de quem? Eu vou a ele no nome do Senhor dos Exércitos. Já ganhou. Já ganhou, meu irmão. Já ganhou. Isso é fé.
foi, pegou as 5 pedras, pegou o seu alforje, e quando louvado seja o Senhor, ele se apresentou diante de Golias. Golias urrando, gritando: ah, vou pegar, vou fazer, vou arrancar tua cabeça, sabe, vai comer, não sei o que lá. É assim que o diabo faz. O diabo esperneia, grita, faz arruaça, faz bagunça, e muitos ficam intimidados, tremem, louvado seja o Senhor. Mas quando a tua fé está fortalecida, quando a tua vida está na posição, o diabo pode espernear, gritar, louvado seja o Senhor. Você só abre a boca e dá uma ordem: sai em nome de Jesus Cristo, e ele sai. E quando ele se apresentou diante de Golias, foi despojar do gigante. O gigante com espada, o gigante com coraça, o gigante com escudo, com capacete, meu irmão. Como? Ele lançou a pedra cravou na testa dele. A tendência é ele cair para trás, não é isso? Não é isso? Só que ele caiu para frente. E quando aquela pedra acertou a testa do gigante, o gigante caiu, Davi ficou lá, ei! Ficou assim? Não. Davi correu, pegou a espada do gigante, lascou a cabeça do gigante, recou, mostrou para Israel: Israel tem Deus! Israel tem Deus! Israel tem Deus! Israel tem Deus! E na mesma hora, todos os soldados partiram da cima. Eita, Jesus! Vamos se pôr de pé em nome de Jesus, que a hora... Aleluia! Meu Senhor Jesus! Aleluia. Aleluia! Hoje é Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Antes de passar para o pastor, você que trouxe uma oferta para abençoar a obra do Senhor, nós estamos na campanha, né, meus irmãos? Campanha Louvado de Concerto. Você que trouxe uma oferta para abençoar a obra